Vamos falar agora sobre a importância da doação de órgãos. O Ministério da Saúde reconhece que houve aumento expressivo no número de doadores, mas ainda é necessário muita conscientização. Veja na entrevista de Otávio Baldin. Olha, nos últimos 6 anos, o número de doação de órgãos cresceu 90% aqui no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2013 foram 2.562 doações. Sobre a situação da doação de órgãos aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, eu converso com o Dr. Caio Soubia. Ele é diretor médico do Hospital Regional aqui de Taubaté e coordenador da Comissão de Doação de Órgãos. Doutor, obrigado por o senhor ter aceito o convite aqui do Band Cidade. Seja bem-vindo à nossa entrevista de sábado. Eu que agradeço, acho que é um tema sempre muito importante para a gente discutir e conseguir conscientizar a população toda da grande importância desse tema. Doutor, a gente sabe que o Ministério da Saúde faz insistentemente diversas campanhas incentivando as pessoas, os brasileiros, a doarem órgãos. Mas o sistema público de saúde no Brasil tem essa capacidade para fazer essa captação de órgãos da forma correta? Há unidade suficiente aqui na região do Vale do Paraíba? Essa é uma ótima questão. Eu dividiria o Brasil em dois. O Brasil todo e o estado de São Paulo. Por que isso? O governo do estado de São Paulo, através da sua Secretaria de Saúde, em 2009, criou o coordenador intra-hospitalar para doador de órgãos e tecidos em cada hospital do estado. O que significa isso? Tem um médico responsável por identificar e fazer o diagnóstico de todos os pacientes graves aqui no hospital que possam ser um potencial doador de órgãos. Com isso, o número de doação de órgãos no estado de São Paulo teve esse aumento absurdo a partir de 2009. Esses números a gente não consegue, infelizmente, observar nas outras unidades federativas aqui do Brasil. Doutor, o último procedimento de doação de órgãos realizado aqui na região foi em Caçapava, com uma moradora de Jambeiro. O procedimento levou em média 5 horas. Os hospitais aqui da região podem atender essa demanda? Um leito, um centro cirúrgico sendo ocupado por tanto tempo assim? Esse é um tema muito bem abordado, porque 5 horas ainda foi pouco, foram poucas horas. O processo todo, a partir do término do diagnóstico que o paciente está em morte encefálica, até conversar com a família aceitar e as equipes de fora vierem fazer as captações, o período estimado é de 20 a 24 horas. É um processo muito complexo que envolve uma equipe muito grande do hospital todo, o médico da emergência, o médico da UTI e os cirurgiões que vão fazer essas captações. Então, realmente o processo é demorado. Existe muito isso. Estamos ocupando um leito por um paciente que já está em óbito. Ele, legalmente, a partir do momento que foi diagnosticado que ele está em morte encefálica, ele está em óbito. Porém, a grande importância disso é, quando a família autoriza a doação, vários órgãos podem salvar várias outras vidas de pacientes que estão internados em outros lugares, aguardando simplesmente um coração, por exemplo. O paciente que tem uma insuficiência cardíaca, ele fica internado no hospital meses. Então, por isso, um acaba compensando o outro. Quantas pessoas podem ser ajudadas com o procedimento de doação de órgãos, né? Cada indivíduo pode ajudar quantas pessoas e o quanto isso vale, né, para a continuidade da vida? Olha, vamos lá. Pode doar as 2 córneas, coração, pulmões, os 2 rins, fígado, pâncreas e intestino, mais osso, pele, válvulas cardíacas. Então, a gente pode utilizar de grande número de órgãos e até tecidos, né? A pele, um paciente queimado, por exemplo, que está internado em qualquer referência de queimado, ele precisa de uma pele humana para poder cobrir aqueles ferimentos. Então, a gente consegue salvar muitas vidas ou até mesmo melhorar a qualidade de vida. Um paciente que não enxerga mais por um problema na córnea. Um simples transplante de córnea, que graças a Deus hoje no Brasil nós não temos fila, a fila é 0, é só o tempo do paciente chegar na instituição e receber o seu transplante, ele sai enxergando do hospital. É uma coisa muito maravilhosa. Doutor, e como deve acontecer essa autorização para a retirada de órgãos? O indivíduo ele pode fazer esse pedido previamente, comunicar à família, como que deve acontecer?
Eu acho que esse é o grande foco da doação de órgãos. No Brasil, tinha, acho que se não me engano em 2001, o RG, que a gente tinha que colocar lá, optar por ser doador ou não ser doador de órgãos. Isso não existe mais. Poucos meses depois, essa lei já estava extinta. Hoje, o que temos de prático? A família que autoriza. Tá? Então, quando nós comunicamos à família que seu ente, infelizmente, está em óbito, ela tem que decidir. E é claro que o tempo já está correndo. Quanto antes ela decidir, mais órgãos nós conseguimos usar. Então, o que a gente orienta? É um assunto pesado, é um assunto triste, mas comentar em casa, comentar com os amigos. Se, infelizmente, acontecer um acidente comigo, uma fatalidade que me leve a uma morte encefálica, eu gostaria muito que meus órgãos fossem doados para salvar outras vidas. No próximo bloco, vamos falar das represas da região. Nossa equipe percorreu por terra o reservatório de Paraibuna. Imagens tristes da maior seca da história no estado de São Paulo. E tem também o esporte. Taubaté e Guaratinguetá estrearam hoje nas séries A2 e A3 do Paulista. A gente volta já, agora 7h07.